Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente veio terminar a leitura do livro de Ruth, né? Onde a gente vê aí, né, a história de Ruth e de Noemi, uma história linda que mesmo em meio à dor, em vez da aliança ser rompida, ela foi cada vez mais fortificada. E a gente vai terminar lendo o livro de Ruth nos capítulos 3 e 4. Então já pega a sua Bíblia, já pega uma folha, uma caneta, pra gente poder fazer essa leitura juntos. Vamos começar lendo Ruth, do versículo 3, Ruth capítulo 3, versículo 3 ao 5. Vai dizer assim, ó. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então, vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Bom, a Noemi, ela tinha pedido para Ruth fazer tudo isso que a gente acabou de ler. E a Ruth, ela fez tudo que a sua sogra pediu para fazer. Então, a gente viu aí, né? A gente pode ver que a Ruth, ela era uma mulher humilde. Ela seguia os conselhos que a sua sogra te dava. E aqui a gente pode ver também, né, que naquela época existia uma lei chamada Lei do Levirato. E como que é essa Lei do Levirato? A Lei do Levirato funcionava assim. Alguém morreu, um irmão que morreu, ele era casado com uma pessoa. Então vamos pegar o exemplo de Ruth. Ruth era casada, eu não me lembro se era com Mahlon ou Quilion. Mas Ruth era casada, por exemplo, com Quilion. Aí Quilion, na história, né, de Ruth, que a gente lê na Bíblia, Quilion morreu e deixou Ruth viúva. E daí, quando a mulher ficava viúva, era obrigatório o irmão dela se casar com ela. A mulher viúva não tinha filhos, então era obrigatório o irmão se casar com ela. O irmão daquele que morreu se casar com ela. Porém, Quilion, né, tinha um irmão chamado Mahlon. Só que Mahlon também morreu. Ou seja, não tinha ninguém para se casar com Ruth. E quando eles dois se casassem, né, se o irmão de Quilion estivesse vivo, Mahlon, eles iriam se casar para cumprir a lei do Levirato. E aí, eles teriam filhos para poder continuar a descendência do irmão que faleceu, né? Só que como nenhum dos dois era vivos, então eles pegavam o parente que era mais próximo. E Boaz era um dos parentes mais próximos. Porém, antes de Boaz, tinha um parente que era mais próximo que ele. Então, é muito importante a gente prestar bastante atenção, até mesmo no contexto histórico, para que a gente consiga entender, né? Consiga entender as escrituras. Então, antes de Boaz, tinha um familiar mais próximo. E eu não vou dar mais spoiler, porque o resto vai estar na continuidade do vídeo, né? Então, se esse homem aceitasse, né, se esse parente mais próximo aceitasse se casar com Ruth, eles iam continuar a descendência de Quilion, né? Mas se ele não aceitasse, Boaz iria ficar com ela. Então, vamos ver, será que ele aceitou? Será que ele não aceitou? Será que Boaz ficou com ela? E quem era Boaz, né? Hoje a gente vai saber quem era o Boaz. Bom, então Ruth faz aí tudo que a sua sogra pediu, né? E Boaz, ele era meio que um parente resgatador. Um parente resgatador, ele era aquele que era um parente masculino mais próximo, que ajudava outro membro da família em dificuldade. Então Boaz também era um parente resgatador. Então vamos pro próximo. E pessoal, só lembrando, né, nesse vídeo, a gente vai ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Então vai ser 2 capítulos em um só vídeo, tá bom? A gente tá no 3. Bom, aqui, né, que a gente já falou, aqui vai falar um pouco da lei do Levirato e do parente resgatador. Então eu vou ler aqui pra vocês. A lei do Levirato obrigava o irmão de quem morreu sem filhos se casar com a viúva para garantir a continuidade da linhagem familiar. Se o irmão também morreu, deveria ser o familiar mais próximo. No caso de Ruth, né, deveria ser o familiar mais próximo porque o irmão não era vivo.
parente resgatador. Parente masculino próximo que ajudava outro membro da família em dificuldade. Essa função incluía resgatar e cumprir a lei do levirato. Agora a gente vai ler Ruth 3, versículo 10 ao 12. Pessoal, a gente não vai estar lendo o capítulo todo, tá bom? Então, o que eu aconselho vocês? Quando o vídeo acabar, lê o capítulo 3, o capítulo 4, para você conseguir entender um pouco melhor também, né? E aqui a gente não vai estar lendo tudo. A gente vai pegar os versículos aí, só alguns versículos e estar meditando neles, tá bom? Então, faz o que eu falei pra vocês. Quando o vídeo acabar, lê o capítulo 3 e o capítulo 4, tá bom? Ruth 3, 10 ao 12 vai dizer: Boaz lhe respondeu: O Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pediu. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Então a gente pode ver aí, né, falando, até mesmo o próprio Boaz falou, ele era o resgatador de Ruth, mas tinha outro que era mais próximo do que ele, né, um resgatador que era um parente mais próximo do que ele. E a gente vê que mesmo Ruth tendo passado por tudo isso, ela não desiste, sabe? Mesmo ela tendo perdido seu marido, ela continuou com Noemi. Ela poderia ter atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Mas não, ela foi atrás do seu parente resgatador mesmo. Ruth, ela decidiu ouvir um conselho de Noemi. E aqui está escrito: muitas vezes ao fazer algo, às vezes acabamos fazendo de acordo com as nossas vontades. Quantas vezes ouvimos a palavra siga seu coração? Nossa, galera, se pergunte. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Siga o seu coração, siga o seu coração. Ah, eu não sei o que fazer. E a pessoa pega e responde, siga o seu coração. Mas, na verdade, a Bíblia vai dizer assim, aqui eu coloquei errado. Eu coloquei Jeremias 17:7. Mas não é Jeremias 17:7, é Jeremias 17:9. Que diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, pessoal, a própria Bíblia vai dizer que o nosso coração ele é enganoso. Então, nós não devemos seguir o nosso coração, porque a Bíblia diz que ele é enganoso. Tá, mas se eu não vou seguir meu coração, o que eu vou fazer então? Nós devemos seguir a vontade de Deus. Ruth, ela poderia, como o próprio Boaz falou, né, ter procurado um homem mais rico, mais pobre, mais jovem, mas ela decidiu fazer aquilo que a Noemi aconselhou a ela. Fazer aquilo que era da vontade de Deus para a vida dela. Imagina se Ruth não tivesse honrado a Noemi e também não tivesse honrado a Deus. Talvez ela não teria passado por essa história maravilhosa, por essa história de restituição. Então, nunca siga seu coração. Nunca tome essa decisão de seguir o seu coração. Pelo contrário, siga a vontade de Deus. Na Bíblia vai dizer em Romanos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E também vai dizer que o nosso coração é enganoso. Então, muitas vezes, nosso coração fala, vai por esse caminho. Mas, na verdade, esse caminho vai nos destruir. É esse caminho que vai nos levar para longe de Deus. Então, como eu faço para saber a vontade de Deus? Bom, é você tendo intimidade com Ele, é você lendo a Bíblia, você orando. Bom, pessoal, muitas vezes eu também já me perguntei muito sobre isso. E eu creio que ainda Deus tem muito a me falar sobre esse assunto, de como eu posso ouvir a voz dele e identificar a voz dele. Mas um dos maiores problemas, pessoal, que muitas vezes a gente não tem, muitas vezes a gente não sabe a vontade de Deus e muitas vezes a gente não tem ouvido a voz de Deus, são as distrações. Imagina que você está num lugar onde está o maior tumulto, várias pessoas gritando e tal. E aí tem uma pessoa tentando falar com você, só que você não consegue ouvir ela por causa desse tanto tumulto, dessas tantas vozes. Então na nossa vida é meio que isso, tem várias distrações para tentar tirar os nossos olhos de Jesus, para nos impedir de ouvir o que Ele quer nos dizer. Então nós devemos procurar focar nele, colocar nossa atenção nele.
E também um dos problemas, pessoal, é quando a gente vai ler a Bíblia. Muitas vezes a gente acaba não lendo a Bíblia, muitas vezes a gente acaba procrastinando ou colocando algumas desculpas, como não tenho tempo, eu não entendo a Bíblia. Mas, pessoal, diante de Deus nós somos indesculpáveis. Sabe por quê? Por quê? Se a nossa desculpa é eu não tenho tempo, sabe o que você faz se sua desculpa for essa? Vai lá no bem-estar digital do seu celular. Meu celular é bem-estar digital, não sei como é o seu, mas o meu é bem-estar digital. Que é onde mostra as horas, quanto tempo você fica no celular. Se tiver lá 3 horas, 5 horas, 11 horas, você talvez tenha tempo. Mas talvez você não está tirando esse tempo que você tem para Deus. Então, procure melhorar isso, procure tirar nem que seja 15 minutos por dia, tendo um momento de intimidade com Deus, onde você vai ter esse momento só você e Ele. Ou também, pessoal, uma das nossas desculpas é que não entende a Bíblia. Mas, pessoal, hoje em dia nós temos tantos meios que podem nos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. E um desses é que a gente tem várias versões, várias traduções de Bíblia. Algumas linguagens que eu recomendo bastante, que tem uma linguagem um pouco mais fácil de entender, é a linguagem NVI, NVT e NVTLH, se eu não me engano é assim. São linguagens muito boas e se você não consegue entender, procure começar essas linguagens. Então, realmente, nós não temos desculpa, nós somos indesculpáveis diante de Deus. E Deus, Ele quer ter uma intimidade com a gente. Sabe, pessoal? Muitas vezes eu fico me imaginando, sabe? Eu sou como pó, nós somos como pó. E mesmo assim, Deus decide nos dar uma nova vida. Decide dar um propósito para nossa vida, nos chamar de filho. Então, tem uma intimidade. Muitas vezes a gente chama Deus de pai, mas a gente nem tem intimidade com Ele. E Ele quer que a gente tenha essa intimidade com Ele, sabe? Porque Ele quer nos revelar coisas que a gente ainda não sabe. E é no secreto com Ele que a gente vai descobrir, que Ele vai nos revelar essas coisas. Também, claro, em comunidade com os meus irmãos, Deus também vai me revelar várias coisas, mas também é no secreto. Então, busque a Deus, tenha intimidade com Ele, tá bom? Então, vamos continuar. Então, aqui em Ruth 3,15, vai falar, né, que Boaz, ele foi muito generoso com Ruth. Ele não deixou Ruth sair com as mãos vazias. Vai falar assim, ó. Por isso, disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois, ele voltou para a cidade. Então, Boaz, ele foi um homem muito bondoso com Ruth. Ele nunca despedia ela com as mãos vazias. Então, vamos para o próximo. O resgate de Noemi e de Ruth. Agora a gente já tá em Ruth no capítulo 4, tá bom, pessoal? Que vai falar assim, ó. Ruth, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Pensei que devia apresentar a você o assunto da presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você. E depois eu a resgatarei, respondeu ele. Então, o Boaz, ele vai falar pra ele, né? Pro parente resgatador que era mais próximo que Boaz. Então, Boaz vai falar pra ele, olha, você pode resgatar a Ruth, né? E ele disse, eu a resgatarei. E aí, no versículo 5 vai falar assim, Boaz, porém, lhe respondeu, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso não poderei resgatá-la, pois porei em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, a gente vai ler até o 7, tá bom, pessoal? Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializava os negócios em Israel. Então, pessoal, quando o homem viu, né, que ele tinha que, para poder resgatar a Ruth, ele teria que
no dia que ele adquiria as terras de Noemi e de Ruth, ele estaria adquirindo a Ruth, ele desistiu. Ele falou que não queria porque ele estaria colocando em risco as suas próprias propriedades. Só que, pessoal, antes disso acontecer, o Boaz ele tinha dito, olha, tem um parente resgatador mais próximo que eu. Porém, se esse parente resgatador dizer não, então eu ficarei com você. Boaz já tinha dito isso a Ruth. E isso aconteceu. Tá aqui no versículo 12, no capítulo 3, que vai dizer assim: é verdade que sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Então, no final, pessoal, Boaz resgatou Ruth. E pra gente finalizar aqui, que essa história de Ruth nos mostra que a gente deve perseverar até o fim. Bom, teve um dia, pessoal, vou contar esse testemunho pra vocês, que eu faço um devocional chamado Talmidim, que é do Jesuscope, né? Que ele coloca todo dia de segunda a quinta uma palavra muito abençoada, uma palavra de Deus, um devocional. E aí eu tava fazendo devocional e ele falou da história de Ruth. Até que eu decidi ler o livro de Ruth e compartilhar aqui com vocês. E o tema que ele falou foi até o fim. E pessoal, a história de Ruth nos mostra pra gente perseverar e ir até o fim. Bom, muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, sim, até mesmo na nossa caminhada com o Senhor. Não vai ser fácil, Jesus não nos disse que seria fácil, pelo contrário, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus ele venceu o mundo, e nós também venceremos o mundo se estivermos com ele. Então, vai vir as provas, vai vir as dificuldades, mas se a gente estiver firmado na rocha, estiver firmado em Jesus, a gente vai continuar até o fim, que nem Ruth e Noemi. A aliança delas estavam firmadas em Deus, mesmo vindo a dificuldade, mesmo Noemi perdendo seus filhos, seu esposo, Ruth perdendo seu marido, elas continuaram até o fim. E no final, Deus honrou a vida de Ruth de forma maravilhosa. Ruth, ela faz parte da genealogia de Jesus. E tá aqui em Mateus, no capítulo 1, versículo 5, que vai falar de Ruth, né? Que ela faz parte da genealogia de Jesus. Que no capítulo 1 de Mateus vai falar sobre toda a genealogia de Jesus. E é bem legal, pessoal, porque quando a gente decide meditar no capítulo 1 de Mateus, muitas vezes a gente acaba pulando essas partes que tem genealogia. Mas se a gente decide ler, pesquisar sobre cada pessoa que faz parte da genealogia, muitas vezes a gente vê prostitutas, muitas vezes a gente vê pessoas de vários tipos que estão na genealogia de Jesus. E aqui em Mateus capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Então, Ruth, ela fazia parte da genealogia de Jesus. E aí, presta atenção nessa árvore genealógica. Salmão era pai de Boaz. E Boaz, o pai de Boaz era Salmão e a mãe de Boaz era Raabe. E aí, Ruth e Boaz geraram Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Então a gente vê que lindo, né, pessoal? Que Ruth ela faz parte da genealogia de Jesus e é bisavó do rei Davi. Então Deus honrou imensamente a vida de Ruth. Então, pessoal, a história de Ruth nos mostra pra gente perseverar mesmo diante da dor, mesmo num momento difícil, estar lá com Deus, não desistir nos momentos de angústia, não desistir nos momentos difíceis, estar com Ele nos momentos bons e também nos momentos ruins. Foi esse o devocional de hoje, que Deus abençoe imensamente a vida de vocês e até a próxima.